lutas que nós estamos achando, pode vir o que vier, eu vou triunfar, é isso, aquilo. Mas quando aparece uma pedrinha, quando aparece um gigante, muitos esmurecem, muitos param, e nós vivemos naquela gangorra, altos e baixos. Mas nós temos que entender que cristão, não importa a tempestade, não importa o gigante, eu tenho que acreditar que aquele que está na minha vida é maior do que qualquer gigante que desafia a minha vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, eu quero ler com vocês, está aqui. Esse é o tema de hoje, tá bom? Identificar e se animar para derrotar os gigantes da vida. Quero ler com vocês versículos 49, 50 e 51. Não é boa ideia, tá bom, irmãos? 49, 50 e 51. Tem uns irmãos aí na épocas antigas que falavam em 51, já lembra do tempo antigo. Eu acho que é o tempo antigo, né? Espero que não seja de hoje. Está aqui? Obrigado. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu os pés sobre ele e, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Nós estaremos durante esses 2 meses compartilhando sobre gigantes, ó Pai, que desafiam a nossa vida, que nos afrontam no dia a dia da vida. E nós queremos compartilhar durante essas quartas-feiras a Tua palavra. Que a Tua palavra possa ser direção, ânimo, coragem, fé, esperança para os Teus filhos. Que a Tua palavra possa ministrar os corações. E todos que adentrarem durante esses cultos possam não só receber a Tua palavra, mas viver a verdade da Tua palavra. Então, Espírito Santo, que Tu possas usar as nossas vidas e me usar aqui essa noite para compartilhar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Se assente, meus queridos. Identificar e se animar para derrotar os gigantes da vida. Todos nós, todos os dias, temos que enfrentar gigantes da nossa vida. Todos nós, durante o dia, durante a vida, durante a caminhada, nós enfrentamos gigantes. Enfrentamos adversidades. O que é um gigante? Gigante é algo que parece maior do que nós. É algo quando você o vê, quando você enxerga, você percebe que você sozinho não consegue vencê-lo. É algo aos olhos humanos intransponível, algo difícil, algo maior do que você. Quantos de nós enfrentamos no dia a dia gigantes como esse? Enfrentar gigantes não é palavra mágica, sabe? Aquela coisa de palavra mágica, aquela coisa de sorte. Não é isso. Vencer gigantes é a confiança em Deus, a determinação e muito trabalho, esforço, trabalho, confiança em Deus. Existem muitas pessoas que triunfam durante um caminhar para se vencer alguns gigantes da vida,
consegue galgar alguns degraus, mas chega um momento que eles fracassam. Porque nós, às vezes, enfrentamos gigantes igual um jogo de futebol, sabe? Você está 1-0, está lá no primeiro tempo, você já acha que ganhou o jogo. Só que o jogo vai até os 45 minutos do segundo tempo. Não quer dizer que está 1 ou 2 ou 3. Eu já vi times com 3-0 no primeiro tempo e chegar no segundo tempo tomar uma virada de 4-3. Existem muitas pessoas presunçosas achando que por alcançar alguns degraus na vida, por alcançar algumas vitórias, já é um vitorioso. E não. Você que está de pé, cuidado para que não caia. Temos que sempre entender que a nossa vida é uma batalha, uma luta, uma guerra. Todos os dias enfrentamos gigantes em nossa caminhada. Gigantes que precisamos enfrentar e vencê-los. Hoje mesmo eu tive que enfrentar um gigante que mexeu comigo. De repente o mecânico me liga e diz: o senhor Marcos Bastos, o teu carro vai ter que fazer novamente o cabeçote. Em um ano eu já fiz 3 vezes cabeçote da Tucson, e agora não dá para fazer mais retífica de cabeçote, vou ter que trocar o cabeçote. Aí eu falei: isso é um gigante para mim. Por quê? Porque financeiramente é muito dinheiro. E tudo aquilo que você enxerga e olha que não tem jeito, está difícil, você fala: é um gigante na minha vida. E todo gigante, ele mexe conosco. Ele mexe com a nossa vida, ele mexe com a nossa estrutura. E nós vivemos numa sociedade que enfrentamos gigantes. Nós vivemos numa nação em crise, numa economia em crise. Nós vivenciamos famílias em crise, pessoas em crise. Nós enfrentamos crise. A palavra maior que nós vivenciamos nos dias de hoje é a crise. Mas eu quero, na introdução dessa palavra, dizer que o gigante mais importante que nós temos que enfrentar para começar essa série de mensagens, repita assim comigo: esse gigante sou eu. Diga para você: esse gigante sou eu. Porque é a maneira que eu vou lidar com os gigantes da vida que vai determinar a minha vitória, o meu triunfo. O maior gigante está dentro de mim. Porque depende de mim, de como eu vou lidar com os gigantes da vida. Como eu vou tratar os gigantes que estão diante de mim. Porque existem gigantes que nos fazem recuar, que nos fazem desistir, que nos fazem esmurecer. E se você não lutar contra o seu próprio eu e dizer: não, eu não vou recuar, eu não vou esmurecer, eu não vou desistir, eu vou aprender a lidar com isso, você vai ter alguém do seu lado que é Deus, porque Deus gosta de pessoas determinadas. Pessoas que não temos gigantes na vida. O grande problema nosso é que nós somos muito inconstantes. Tem dias que nós estamos achando, pode vir o que vier, eu vou triunfar, é isso, aquilo. Mas quando aparece uma pedrinha, quando aparece um gigante, muitos esmurecem, muitos param. E nós vivemos naquela gangorra, altos e baixos. Mas nós temos que entender que cristão, não importa a tempestade, não importa o gigante. Eu tenho que acreditar que aquele que está na minha vida é maior do que qualquer gigante que desafia a minha vida. Então o que vai determinar as conquistas, o triunfo, a vitória, é eu que vou determinar isso. Porque se eu aprender a lidar com o meu próprio eu e dizer não,
isso não vai me desanimar, isso não vai me esmurecer, isso não vai me jogar para baixo. Eu me entristeço porque eu sou gente, eu fico chateado porque eu sou gente, mas isso não vai dominar a minha vida, porque eu sei que o Senhor que eu sirvo é maior do que qualquer gigante, e eu já enfrentei vários na minha vida, e eu estou de pé, porque Deus é maior. Porque Deus é maior, o Senhor é maior. Mas como derrotar os gigantes da vida? Nós vamos falar sobre vários gigantes durante esses dias, o gigante do desânimo, do medo, mas eu quero falar de maneira geral hoje, olhando essa história, olhando o comportamento de Davi nesse capítulo 17, o que nos faz vencer os gigantes da vida? Ou como derrotar eles? Primeiro, olhando para esse capítulo 17, olhando para o versículo 10 e 11, se você quiser ficar com a tua Bíblia aberta, você pode ficar, mas eu quero ler os textos que diz assim: Davi cingiu a espada, não é esse aqui, 10 e 11, vamos lá, aqui. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e toda Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Primeira atitude para se vencer um gigante é não dar ouvidos à voz do pessimismo. Não dar ouvido à voz do pessimismo do povo. Quando aquele gigante de 3 metros de altura, maior do que todos aqueles soldados de Israel, aquele gigante provocador, ele provocava, ele humilhava, ele colocava na parede o exército de Israel, o rei Saul, ele fazia, confrontava, ele apontava o dedo para aquele povo, para o exército, para os soldados de Israel. E aí diz a Bíblia, diz o texto, que quando Saul e Israel ouvia aquelas palavras do filisteu, e durante 40 dias ele fez isso, e durante 40 dias ouvindo a voz daquele gigante, quando eles ouviam a voz daquele gigante, confrontando, apontando o dedo, desafiando Israel, Saul e o exército, todos temiam. Todos temiam aquele homem, se espantavam. E aquele pessimismo dominou todo aquele povo, porque durante 40 dias ninguém se levantou para desafiar aquele gigante. Aquela voz entoava sobre Israel de pessimismo, e pessimismo parece que é algo que gruda. Pessimismo é algo quando as pessoas, quando tem alguém, parece uma pandemia, algo que toca a nossa vida, que mexe no nosso coração. E quando tem pessimistas no meio do povo, parece que o povo é tocado por esse pessimismo. Porque toda Israel não tinha coragem, o exército não tinha coragem, Saul não tinha coragem, aquele pessimismo roubou a coragem daquele povo. Não havia ousadia, não havia coragem, não havia intrepidez, mas era uma voz de crise, era uma voz de fracasso, era uma voz de perdedor. Por quê? Porque eles temiam e tremiam aquele filisteu. Quantos de nós enfrentamos crise? Quantos de nós temos gigantes diante de nós, nos afrontando, apontando o dedo, mexendo com a nossa vida?
O que eu quero dizer essa noite para você é que no tempo de crise que se revela os grandes heróis. Eu quero dizer para você que é no ventre da crise que nascem os vencedores. É no momento da crise que aparece a voz de um vencedor, que aparece a voz de um otimista que acredita: vamos em frente, nós vamos prevalecer, porque Deus é conosco. Mas quantos têm dado voz a pessimista? Quantos têm se dominado por pessimista? Deus está dizendo para nós essa noite, através da sua palavra: depende de você, depende de mim. Se eu der ouvido para pessimista, eu vou ser derrotado, eu vou ser humilhado. Mas se eu afrontar o gigante e dizer: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, você vai vencer, você vai alcançar, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Isaac cavou poços no deserto, num tempo que não tinha água, um tempo de uma terra que não produzia nada. E a Bíblia diz que no tempo de fome, Isaac colheu 30, 60, 100 por um. É na crise que se revelam os grandes heróis. É no momento de crise que os mais belos hinos foram escritos, as inspirações. Se você quer ser um vencedor, se você quer vencer os gigantes, não dê voz, não dê ouvido aos pessimistas, porque pessimista não alcança a terra prometida. Pessimista não alcança a terra que mana leite e mel. Mas quem é otimista, Deus tem promessa. Quem é otimista, Deus abençoa. Quem é otimista, o Senhor é com ele. Quem é otimista, o céu guerreia junto com ele as suas guerras. Não deixe o pessimismo dominar o teu coração. Não deixe o negativismo dominar a tua alma. Acredita, confia. Aquele povo temeu, aquele povo tremeu, mas Davi se levantou como uma voz profética, dizendo: eu estou à disposição, porque eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aí, olhando um pouco, como derrotar os gigantes da vida, olhando nos versículos 28 a 30, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Uma outra característica, uma outra atitude que eu vejo de Davi: triunfar sobre aqueles que criticam a tua vida. Triunfar sobre aqueles que têm palavras de críticas ao teu redor. Como lidar com eles? Davi aqui, ele está diante do seu filho, do seu irmão Eliabe, o irmão mais velho. E esse irmão mais velho, ele tem sempre uma tonalidade de crítica para Davi, não é verdade? Ele se formou na mesma casa, filho do mesmo pai, cresceram junto, mas Davi tinha um irmão com espírito de crítica. Nenhuma vez nós olhamos aqui Eliabe incentivando, encorajando, motivando Davi. Pelo contrário, alguém que está ao seu lado, alguém que convive com ele, o critica, o esnoba, aponta o dedo, diz até para ele: você é muito presunçoso, você é orgulhoso, você é nariz empinado. E quando nós pensamos em crítica
crítica, é difícil ouvir crítica de alguém que está acima de nós. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Quantos de nós, às vezes, ouvimos crítica dos nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos chefes, daqueles que estão acima de nós, que em vez de nos encorajar, nos incentivar, nos motivar, nos critica. É difícil lidar com isso. E Davi, ele tem que lidar com esse irmão mais velho. Uma outra coisa que machuca é quando a crítica, ela questiona a nossa motivação. Eliabe chega e diz: você está com um coração presunçoso, a maldade no teu coração. Ele julga a motivação de Davi. Quantos às vezes na caminhada julgam a nossa motivação? Quantos às vezes na caminhada dizem que nós somos presunçosos, que nós somos orgulhosos, que nós somos nariz empinado? Quantos estão assim sempre nos criticando? Uma outra coisa que eu vejo aqui é quando ele critica Davi, dizendo, respondeu Davi: mas o que eu fiz agora para você? Davi está dizendo: mas poxa, todas as vezes você fica me criticando, não tem uma palavra de incentivo, não tem uma palavra de encorajamento, não tem uma palavra de motivação, não tem uma palavra de ânimo. E é difícil a crítica de pessoas que nos conhecem há muito tempo, mas sempre nos criticam. Existem pessoas que convivem com nós dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso convívio, mas nunca você ouve uma palavra de ânimo, de motivação, de coragem. E é difícil ouvir alguém dentro de casa, alguém que não te anima. É difícil de ouvir de um pai que não te encoraja. É difícil de ouvir uma mãe, uma palavra que não te encoraja. É difícil de ouvir de um marido, de uma esposa, de um pastor, de um líder, uma palavra que não te encoraja. Porque alguém de casa, você quer uma palavra de ânimo de alguém de casa que está do teu lado, que caminha com você. E Davi não ouviu isso de Eliabe, pelo contrário. O que eu fiz agora, quer dizer, Eliabe era um homem crítico. E se nós deixarmos a crítica dominar nosso coração, se nós dermos ouvido à crítica, existem pessoas que nos incentivam, existem pessoas que puxam a nossa orelha, mas você enxerga nelas uma motivação de querer o nosso melhor, de que nos fazer crescer. Mas existem pessoas que só criticam, que só jogam para baixo. E o que eu entendo aqui, olhando esse texto, é que Davi não deu ouvidos a Eliabe, Davi não deu ouvidos à crítica. Davi, ele acreditava que ele tinha condição de lidar com aquele gigante. Aquele irmão de Davi questionou o potencial que tinha Davi. Você? Quantos questionam o teu potencial? Quantos questionam a tua fé, a tua visão? Quantos questionam a tua motivação? Aqui, quando você olha para Saul, Saul disse para Davi: Davi, você é muito jovem. Quantos questionam a nossa motivação, o nosso potencial? O que eu quero dizer essa noite para você: você quer vencer um gigante na vida? Não dê ouvidos às críticas. Não fique dando ouvido aos Sambalate, aos Tobias da vida. Faça como Neemias disse: eu estou envolvido numa grande obra. Eu estou num grande projeto, eu sei em quem eu tenho crido, o meu coração está em paz, eu vou avançar, eu vou continuar, eu vou caminhar. Eu não tenho que ouvir aqueles que querem me esmurecer, me desanimar, me jogar para baixo. Eu quero ouvir gente que me anima, que me encoraja, que diz: vai em frente, caminha, o Senhor é contigo por onde você andar.
por onde você caminhar. Diz a história de Thomas Edison que ele era um rapaz, uma criança muito limitada para aprender qualquer coisa, e o seu professor disse isso: você é um limitado, você não tem condição. Só que ele fez daquela limitação um desafio para a sua vida. Você sabia que ele registrou mais de 1000 patentes de invenções que ele fez? Superação. Quantos estão esmorecendo por dar ouvido a críticos? Quantos pararam por dar ouvidos àqueles que não te incentivaram? O Senhor está dizendo essa noite para nós: eu sou o maior incentivador da tua vida. Eu estou aqui te incentivando, continua, eu sou com você, eu caminho com você, eu ando com você, eu sonho com você, eu estou junto com você, pode ir em frente, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Se você dá o primeiro passo, o Rio Jordão vai se abrir, o Mar Vermelho vai se abrir, o exército gigante vai cair por terra, porque eu sou o maior interessado em dar vitória para você. Eu quero ser exaltado através da sua vida. Quer derrotar os gigantes da vida? Seja autêntico. Seja quem você é. Quando nós olhamos para o texto, lá nos versículos 38 e 40, diz aqui que o Saul quis dar a armadura, o capacete, o vestiu, a couraça sobre Davi, e Davi viu aquilo e disse: eu não posso usar isso. Davi era um homem da roça, Davi era um pastor de ovelhas, Davi não era um homem experiente na guerra. E aquelas armas, Davi não sabia usar: couraça, espada, capacete, armadura. Isso não é para mim. Ele disse: olha rei, eu na minha simplicidade, na minha humildade de um homem que é da roça, eu lutei com o urso, eu lutei com o leão e eu matei eles, peguei pela barba, matei e destruí. Então, rei, eu não vou usar aquilo que eu não sei usar. Isso não é para mim, isso pode ser para Eliabe, pode ser para o exército, pode ser para o Senhor, mas eu não. Eu vou lutar com Saul do jeito que eu sou, da maneira que eu sou. Deus me chamou do jeito que eu sou um homem da roça, eu sou um pastor de ovelhas, e é nessa simplicidade que eu vou lutar contra o gigante. Sabe o que eu entendo olhando isso? Você é único, meu irmão. Diga glória a Deus. Você é singular, você é único. Não existe ninguém parecido com você. Deus não quer que você se torne igual ao outro, e não tente ouvir pessoas para dizer: seja igual a mim. Não, seja você. Seja você. Deus quer usar do jeito que você é, da maneira que você é, na tua simplicidade. Se é pastor de ovelha, se é ajudante, se é mecânico, se é pedreiro, não importa, porque a capacitação vem de Deus, a vitória vem de Deus, o triunfo vem de Deus. Quem derruba o gigante não é a pedra, é o nome do Senhor dos Exércitos. É Ele. Deus tem uma direção para você, amém? Deus tem um norte para você. Se eu, como pastor, não tenho que ser igual a A, a B, a C, não. Cada um, Deus tem uma porção, tem um ministério, tem um chamado, e glória a Deus pela vida dele. É a multiforme graça de Deus, e Deus me fez assim, do jeito que eu sou, da maneira que eu sou, e desse jeito que eu sou, eu fui criado para o louvor da glória dele, para a exaltação dele, porque Deus pega as nossas diferenças e nos usa para o louvor da glória dele. Então seja quem você é, seja autêntico, seja verdadeiro.
Deus te fez assim. Não se assuste com os gigantes que tentam escarnecer a tua vida, dizendo: quem é você? Você vem deste jeito simples, sem armadura, você vem sem capacete, você vem sem couraça, mas eu vou do jeito que eu sou, porque a vitória não vem de mim, a vitória vem do Senhor. Uma outra coisa, no versículo 48, diz assim, olha, já estou partindo para o encerramento. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Sabe uma coisa que é importante para lidar com os gigantes da vida? Determinação. Determinado a vencer. O que diz o texto aqui? Davi não esperou o gigante vir até ele. Quando está lá no meio da guerra, no vale, Davi se apressa para ir contra o gigante. Determinação. Eu posso ser estatura pequena, eu posso vir só com estilingue, eu posso vir só com 5 pedras, eu posso vir na minha simplicidade, sem ser um homem guerreiro, sem ser da roça, mas eu vou lutar, eu vou até ele. Eu vou lutar contra ele. Quando eu olho a Bíblia, quando a Bíblia fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você conhece esse texto? É uma verdade ou não é? Mas sabe o que está querendo dizer a palavra? Você tem que se apressar e ir até a porta do inferno. E o inferno não vai prevalecer contra a nossa vida. Crente não pode recuar. Crente não pode se esconder, não importa o tamanho do gigante, eu estou determinado a vencer, eu vou me apressar, eu vou correr. Deus não me chamou para ser um fracassado, um derrotado, Deus me chamou para lutar, para vencer, e eu vou caminhar. Davi ele foi, se apressou, com uma funda, com 5 pedras, com aquela estratégia: se não der na primeira, eu vou na segunda, se não der na segunda, eu vou na terceira, se não der na terceira, eu vou na quarta. Eu não sei a maneira que Deus vai fazer, mas eu estou preparado. Eu estou aqui com uma funda, eu estou aqui com 5 pedras, e eu sei que eu vou vencer esse gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Seja determinado, meu irmão. Seja ousado. Ousadia. Determinação. Está difícil, tá, mas eu estou de cabeça erguida. Eu estou determinado a vencer, porque o Senhor me chamou para vencer. Fracasso não é o último capítulo da minha vida. Fracasso é um recomeço para uma vitória. Eu estou na caminhada, eu estou caminhando, e eu não vou desistir. Às vezes eu apanho, às vezes eu sofro, mas eu continuo de cabeça erguida, acreditando que esse gigante vai cair. Ele vai cair. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é sobre a minha vida. E aí eu fecho essa palavra, olhando a última atitude que Davi teve. Como derrotar os gigantes da vida? Como derrubar ele? Nós olhamos aqui o capítulo 17, versículo 37, diz assim. Olha, vamos lá. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Versículo 45 a 47, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lanças, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Aí eu fecho essa palavra dizendo:
diante de um gigante, reconheça que a vitória vem de Deus. Reconheça que a glória é dele. E o triunfo que você conquistar, devolve a glória a ele, porque a honra é dele, o louvor é dele e a exaltação é dele. Davi chega e diz para aquele gigante: olha, você pode vir com toda a sua força, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, com toda a sua armadura. Eu não vou vencer você só com as 5 pedras e o alforje. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado, a quem você tem apontado o dedo. Esse mesmo Senhor, olha, Ele vai me dar a vitória, e Ele vai entregar você nas minhas mãos, e todo o povo saberá que há Deus em Israel. Meu irmão, reconheça que as tuas vitórias vêm de Deus. Reconheça que a glória é de Deus. É Deus que dá força, é Deus que dá sabedoria, é Deus que dá estratégia, é Deus que dá a direção. É Ele que fortalece as nossas mãos para a guerra. É Ele que fortalece a nossa vida para a luta. É aquilo que Paulo diz: quando eu penso que eu estou fraco, aí que eu estou forte. As coisas de Deus são loucuras às vezes, mas nós estamos numa guerra às vezes menor, mas nós não vamos para uma guerra para lutar com um gigante na nossa força. Nós vamos no nome do Senhor dos Exércitos, porque o Senhor quer ser honrado e exaltado através da nossa vida. O Senhor quer ser assim. Existe uma historinha de um camundongo que subiu em cima de um elefante para atravessar uma ponte. E diz a história que no meio da travessia aquela ponte balançou. Porque nessas pontes hoje da Marginal Tietê, aquelas pontes simplesinhas, você imagina um elefante passando por cima de uma ponte, e o camundongo lá em cima, nas costas do elefante, e começou a balançar, só que não caiu. E eles chegaram do outro lado, e aquele camundongo disse para o elefante: rapaz, nós chacoalhamos mesmo aquela ponte, hein? Deu para entender? Com Deus é a mesma coisa. Às vezes nós chacoalhamos uma ponte e entendemos Deus. Nós conseguimos chacoalhar uma ponte, mas não foi nós estávamos simplesmente no esconderijo do Altíssimo, na proteção do Senhor. Quem faz chacoalhar, quem faz trazer transtorno à terra, quem é poderoso, a sua voz é poderosa. Quem faz todo mundo tremer e temer não somos nós, é a voz do Senhor, é o agir do Senhor, é operar do Senhor. Tremam a terra, pode o mundo virar de ponta cabeça, pode haver guerras, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou todo poderoso, sou o Senhor sobre todas as coisas, sou Deus na tua vida. A vida é assim. Tribute a Deus as suas vitórias, tribute ao Senhor as tuas vitórias. Entenda que com o Senhor você vai prevalecer. Foi isso que Caleb disse para o povo. Fez o povo se calar e disse: subamos e possuamos a terra. Nós vamos prevalecer, porque o Senhor é conosco, e toda a promessa de Deus acontece. Que Deus seja engrandecido na tua vida.
Que Deus seja exaltado na tua vida. Que você vença os gigantes, mas entenda, na nossa caminhada, haverá muitos gigantes. Mas vá com essa determinação de dizendo: o Senhor é comigo. O Senhor vai na minha frente. Com o Senhor eu venço qualquer gigante. E eu não vou temer nada, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Receba essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus.